Evangelho de João, capítulo de número 21, a partir do verso de número 18. Preste bem atenção na leitura, irmãos, para quando nós começarmos a discorrer o texto, os irmãos entendam a nossa linha de raciocínio. Vou procurar já ser bem claro na leitura. Está escrito assim: na verdade, eu te digo, Pedro, que quando tu eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velhos, estenderás as tuas mãos, outro te cingirá e te levará para onde você não queira ir. E quando Jesus disse isso, ele disse significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E tendo dito isto, disse-lhe: segue-me. E voltando-se Pedro, viu que quem o seguia era aquele discípulo a quem Jesus amava. Aquele discípulo que lá na Santa Ceia colocou a cabeça no peito de Jesus e perguntou para Jesus lá na Santa Ceia: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas o que Jesus disse foi: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Quantos dizem amém, irmãos? Tome assento, irmãos. Estes versículos que nós acabamos de ler, antes de nós entrarmos nele, voltando um pouquinho antes, a Bíblia diz que Jesus nasceu. O texto diz que a chegada dele aqui foi estrondosa, gloriosa, grandiosa. Porque aonde Jesus chega, meu irmão, o negócio é diferente. O negócio é grande, o negócio é gostoso. É bom aonde Jesus chega. Só para os irmãos entenderem, diz o texto que no nascimento o céu se abriu, um coral de anjo desceu e cantou. E diz a história que a letra foi mais ou menos assim: glória a Deus nas alturas, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador do mundo. A Bíblia diz que Jesus nasceu. A Bíblia não fala muito sobre a sua infância, existem histórias paralelas, mas enfim, a Bíblia não fala muito. A Bíblia fala que logo após ao nascimento, passa algum tempo, diz o texto que eu não sei dizer se o diabo entrou em Herodes entrou no diabo, mas virou um negócio só, e Herodes ficou perturbado, queria matar os inocentes. Só que enquanto Herodes estava preparando o laço lá fora, lá no palácio, Deus estava avisando José aqui dentro. O anjo aparece para José e diz assim: ó, pega o menino, a sua mãe, e fuja para o Egito. Mas por quê? Porque Herodes está endemoniado, vai querer matar o menino. E o que me chama a atenção é que quando o diabo ainda está preparando aqui, Deus já está dando livramento lá. Eu vou repetir para você já entender o que Deus quer com você aqui nessa noite. Enquanto o diabo estava preparando o laço lá fora, Deus estava dizendo: eu estou cortando o laço aqui dentro. Enquanto o diabo, quem sabe, está preparando contra a tua casa, a tua família, a tua semana, o teu mês, os teus dias, o teu filho, o teu esposo, a tua esposa, enquanto ele está querendo preparar algo contra o teu ministério, Deus está dizendo aqui: enquanto ele prepara lá, eu corto o laço aqui e mostro que sou teu lá. Você acredita nesta palavra? Você pode dar um glória melhor do que esse, meu irmão? Enquanto o diabo arquiteta aqui, Deus já prepara o livramento lá. Vou abrir um parênteses aqui, meu. Minha mãe e meu pai estavam numa fazenda onde minha prima morava, tomavam conta, 330 quilômetros de São Paulo. Veja, e aí 300 quilômetros de estrada, 30 quilômetros de estrada de chão para chegar na fazenda. Uma fazenda só de laranja, plantação de laranja, mexerica. Minha mãe estava lá no meio da fazenda. 11 horas da manhã, ela lavando a louça, a minha prima fazendo o almoço. De repente, eu aqui em São Paulo com a minha irmã, saí para ir na venda da frente da casa dos meus pais para comprar um algo. E me lembro como se fosse hoje, quando eu entrei, tinha uns 20 jovens na porta daquele estabelecimento. Quando eu passei, eu percebi que tinha alguma coisa esquisita. Percebi, quem tem o Espírito de Deus e anda falando com Deus, Deus não deixa enganado. Não soube dizer o que era, mas percebi que tinha alguma coisa esquisita. Começaram a ficar agitados, começaram a cochichar, olharem para mim, peguei o que eu queria. Quando eu paguei a mulher, que ela veio me dar o troco, ela segurou na minha mão, olhei nos olhos dela, ela me chamou mais perto, falou no meu ouvido assim: corra, feche o portão da tua casa, feche a porta, porque antes de você chegar, estavam planejando para entrar lá na casa dos seus pais. Irmão, mandou eu correr, eu corri mesmo. Entrei para dentro de casa, passei o cadeado, fechei a porta, falei para minha irmã disse: que hora que você tem que sair? Eu falei: meio-dia. Quando eu olhei no relógio, eram 11 horas. Deus fez eu guardar um detalhe que Deus me deu. Resumindo, 11 horas da manhã, minha mãe estava lá na beira da pia, lavando louça, na casa da minha prima na beira do fogão, fazendo a comida. Minha prima disse à minha mãe: tia, Deus está mandando a gente parar tudo, dobrar o joelho, que Ele quer dar um livramento. Eu não sei de onde vai vir e não sei que área que é, mas Deus quer dar. Minha mãe disse: se Deus falou, está falado. Quando minha mãe dobrou o joelho e minha prima foi dobrar, Deus toma minha prima em profecia e disse assim à minha mãe: se tu visse o que está acontecendo agora lá na porta da tua casa, iria te dar um desespero e você iria querer correr, mas não ia te adiantar nada, porque não ia dar tempo de tu chegar e com as tuas forças tu também não resolve. Mas fique em paz, filha. Enquanto você está me clamando com o joelho no chão, eu já estou mandando um anjo lá para dar livramento para tua casa. Só para você dar um glória melhor do que esse, meu irmão. Enquanto o diabo está preparando aqui, Deus está dizendo: eu estou cortando para mostrar que eu sou Deus. Aleluia. O texto diz que Jesus entra no anonimato, agora aparece com 12 anos no templo, lá no pé de doutor para ensinar doutor. A história diz que ele entra no anonimato de novo, agora ele aparece com 30 anos diante de João Batista na beira do Jordão para ser batizado. O texto diz que antes de Jesus chegar, João Batista estava pregando mais ou menos assim: vem vindo um aí,
que é antes do que eu, e esse sim é maior do que eu. Eu vos batizo com água, mas quem vem vindo aí vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. E um dia num culto como desse aparece Jesus na beira do Jordão. Parece que vê Jesus dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não falei para vocês, não falei que ele ia vir, não falei que estava chegando. Pois bem, está chegando agora. Quando Jesus chega perto de João, diz assim: eu vim para ser batizado. Por quê? Por você. Mas eu sou pequeno, mas é por você. Eu sou incapaz, mas é por você. Mas não sou merecedor, mas é por você. Numa das mensagens eu acabei de dizer que eu não era digno nem de tirar a sandália dos teus pés, mas é por você. Sabe o que Jesus estava dizendo para João? João, você pode até ser pequeno, mas você foi o escolhido. E ainda que alguém acha que você é pequeno e não vai conseguir, se você foi o escolhido, Deus vai ser glorificado através da tua vida, meu irmão. Deus não vai te deixar envergonhado nem confundido aonde Ele te colocou. Seja em que área que for, se foi Deus que te colocou, vão ver que Deus é na tua vida, e louvado seja o nome do Senhor. O texto diz que ele é batizado, é levado ao deserto, é tentado por 40 dias. Depois de 40 dias ele volta triunfante da tentação. O texto diz que agora ele volta escolhendo 12 homens para trabalhar com ele no ministério. 12 homens diferentes, 12 homens que não pensavam igual, 12 homens que não tinham a mesma linha de raciocínio, 12 homens que não tinham o mesmo poder aquisitivo. E Jesus consegue colocar 12 homens diferentes para trabalhar junto. Porque só Jesus, irmão, consegue reunir uma multidão dessa dentro de 4 paredes. Aqui ninguém é igual a ninguém, aqui ninguém mora na mesma casa de ninguém, aqui ninguém tem o mesmo grau de parentesco, aqui ninguém é igual a ninguém. E quem sabe o ímpio passa a falar: mas como consegue reunir tanta gente dentro de 4 paredes? Porque aqui, meu irmão, quando passou da porta da igreja para dentro, as diferenças caem, porque quem reina aqui é Jesus. A história diz que ele começa a trabalhar, o ministério leva 3 anos. 3 anos dura o ministério, mas foi tão grandioso que o homem com 300 não consegue fazer nem metade. É uma chama tão inflamada, meu irmão, que 2014 anos se passaram. Nós estamos em São Caetano do Sul, na igreja Canaã, sentindo a chama queimar. Sabe o que é isso? É a chama que ele acendeu lá no Calvário. O texto diz que nos minutos finais do ministério dele, ele dura 3 anos, nos minutos finais, ele começa a falar para os discípulos: nós estamos indo para Jerusalém. E eu já estou dando uma notícia para vocês: chega lá, vão me prender, vão me julgar e vão me matar. E já estou falando para vocês que eu vou morrer. Mas fiquem tranquilos, para ninguém ser pego de surpresa, falar: aí ó, pegaram Jesus. Jesus talvez não sabia, porque se soubesse não tinha vindo para Jerusalém. Não, Jesus disse: eu estou indo lá para isso mesmo. E fiquem sabendo, porque eu estou entregando a minha vida. Porque ninguém tira a minha vida porque quer. É eu que dou a minha vida por amor a vós. Jesus estava querendo dizer o seguinte: fiquem atentos, eu estou avisando, ninguém vai ser pego de surpresa. O texto diz que ele vai para Jerusalém, o texto diz que ele é preso, o texto diz que ele é julgado, no julgamento condenado à morte de cruz, coroado com coroa de espinho, cravo nos pulsos, cravo nos pés, furado com a lança do lado direito. O texto diz que Jesus morreu, meu irmão. O texto diz que ele é sepultado, na boca da sepultura é colocada uma pedra. Mas passa o primeiro dia, passa o segundo dia, passa o terceiro. Irmãos, eu fico imaginando o que não passou na cabeça de algumas pessoas. Quem sabe o filho da viúva da cidade de Naim? Quem sabe a própria viúva, quando a notícia chega, sabe quem morreu? Quem? Jesus de Nazaré. O que ressuscitou meu filho? Quem sabe alguém disse aí: ressuscitou o filho da mulher, mas agora quem está morto é ele. Quem sabe alguém disse: a igreja acabou, o ministério acabou, a chamada acabou. Ele está lá dentro de uma sepultura, de uma tumba fria, colocaram uma pedra na boca da sepultura, acabou. Mas no terceiro dia, irmão, a Bíblia diz que desce um anjo do céu como um raio. Tem evangelista que diz que o semblante do anjo parecia de um relâmpago. Tem evangelista que diz que o semblante do anjo parecia de menino e as vestes eram reluzentes como relâmpago. Como era o anjo eu não sei, só sei que o anjo desceu. E diz a história que quando ele rela o pé no jardim da sepultura, sabe aquele controle remoto que você tem no portão da tua casa? Na época não existia, na terra, mas já tinha um sensor no céu. Quando o anjo chega e o portão... E só para você dar um glória melhor do que esse, meu irmão, a pedra, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, diz ele, num dos seus livros, que a pedra não foi tirada da boca da sepultura para Jesus poder sair de dentro. Não, a pedra foi tirada da sepultura para mostrar que ela estava vazia, porque Jesus já tinha ressuscitado. Ele já ressuscitou. Vamos dizer junto, irmão? 1, 2, 3, ele já ressuscitou. Irmãos, a Bíblia diz que Maria Madalena resolve visitar o túmulo de Jesus. O texto diz que ela leva algumas especiarias, ela leva perfumes, aroma, para perfumar o corpo de Jesus. Mas quando ela chega numa certa distância, meu irmão, diz a história que a primeira coisa que ela percebe que estava diferente. A pedra não estava mais tampando a boca da sepultura, a pedra não estava cravada na boca da sepultura, ela tinha sido colocada de lado. O lenço que estava na cabeça de Jesus não estava mais na cabeça dele lá dentro, estava aqui fora do jardim. Ela chega e mais ou menos assim: o negócio aqui está diferente, porque o assunto de Deus, irmão, é diferente. O ímpio passa aqui na porta, vê a gente gritando e fala: que negócio que é esse aqui? O negócio aqui é diferente. Você passa nesses postos de gasolina que tem loja de conveniência, 2 horas da manhã, aquele barulhão, como dizem em Catanduva, aquele tripé que tu não entende nada. E o que é aquilo ali, pastor? Aquilo ali é esquisito. E os crentes? É diferente.
O negócio aqui está diferente. Por quê, irmã Maria? Porque há 3 dias atrás a pedra não estava ali, estava aqui. Há 3 dias atrás, o silêncio não estava aqui, estava lá na cabeça dele. Eu vou entrar lá para dentro. O texto diz que quando ela entra dentro da sepultura, o anjo sentado sobre a pedra lá dentro, olhando para ela. Mas ela não queria assunto com o anjo. Ela queria achar a Jesus. Ela procura de um lado, procura do outro, não acha Jesus. E já que ela não puxa assunto com o anjo resolveu puxar assunto com ela. E a conversa foi mais ou menos assim. Está procurando quem aqui? Estou procurando Jesus de Nazaré. Não está mais aqui não. E cadê ele? Ele já ressuscitou. Aí se eu fosse você, eu tinha dado um glória melhor do que esse que você deu, irmão. Se Jesus não tivesse ressuscitado, meu irmão, era em vão nós estarmos aqui. Se Jesus não tivesse ressuscitado, é em vão esta mesa colocada aqui. Se Jesus não tivesse ressuscitado, é em vão o dia que você levantou a mão aceitando a Ele. Se Ele não tivesse ressuscitado, é em vão o dia que você desceu as águas do batismo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, era em vão na hora que os diáconos fossem servir o corpo e o sangue dele aqui para nós nessa noite. Era em vão, porque era só mais um morto, meu irmão, que estava sendo adorado. Mas aqui o assunto é diferente, porque o nosso Jesus, Ele já ressuscitou. Aleluia, aleluia. O texto diz que o anjo disse aqui, olha um lugar aonde ele estava. E eu faço o que agora? Ide anunciar que ele vive. Vamos dizer junto, irmão? Anunciar que ele vive. Que ele, diz o texto que Maria sai desembalada da carreira. E quem que ela encontra no meio do caminho? 2 discípulos, Pedro e João. O texto diz que quando ela encontra os dois, a conversa foi mais ou menos assim. Olha, Jesus ressuscitou, viu? E alguém pergunta para ela, quem falou isso para você? Acabei de vir da sepultura dele e tem um mocinho lá, rosto de menino, veste reluzente, e ele me disse, me deu um choque ainda. Perguntou por que eu procuro na casa de morto aquele que é vivo. E mandou eu sair correndo e anunciar que ele já ressuscitou. João pergunta, e como ele chama? Não sei. Filho de quem? Não sei. Da onde veio? Não sei. E para onde foi? Também não sei. E quem é ele? Não sei. E só sabe do quê? Eu só sei dizer que Jesus já ressuscitou. Oh, alabaçu. Aleluia. O texto diz, irmãos, que Pedro e João deixam Maria falando sozinho. Ficaram tão agoniados, tão ansiosos, que deixaram a irmã Maria contando testemunho sozinho e correu para a sepultura. Vamos ver o que ela está falando, se é verdade. O texto diz que eles saem correndo e deixam a irmã Maria falando sozinha. Quando eles chegam dentro do sepulcro, meu irmão, mas antes deles chegar, Evangelho de João, capítulo de número 20. Diz o texto que os dois correndo desembalar da carreira. Diz a Bíblia que um se desponta do outro na corrida. Ou seja, um corre mais do que o outro. E a Bíblia diz que quem corre mais do que o outro. O texto diz que quem corre mais é João. João na corrida ganha de Pedro. Eu já vi pregadores dizendo que João é o discípulo do amor e por isso que ele chegou primeiro na sepultura, porque quem ama chega primeiro. A frase é bonita, mas não é verdade, meu irmão. Sabe por que João chegou primeiro? Porque João era mais novo do que Pedro. E eu quero ver qual é o coroa que vai correr mais do que os meninos. Aleluia. Sabe, já parou para imaginar, irmão? Diz o texto que os dois correndo, João olhou para Pedro, você não consegue correr mais do que isso aí não, Pedro? Não. Por quê? Porque minha idade não dá, João, você é mais novo do que eu, mas você está devagar, mas eu não consigo, então eu vou na tua frente, a gente se encontra lá. E o texto diz que João, ó, e Pedro ficou atrás. Quem chega primeiro? João. Leia o texto quando tu chega na tua casa, no capítulo de número 20 de João. O texto diz que quando João chega primeiro, que Pedro na sepultura, ele diz, o negócio aqui está diferente mesmo. Por quê, João? Porque a pedra não estava ali, estava aqui. E o que mais? Esse silêncio não estava aqui, estava na cabeça dele. E vamos entrar lá para dentro? Não, não. Vai fazer o quê? Esperar Pedro chegar. E correu para quê, meu irmão? Quem chega mais tarde? O velho Pedro, porque Salomão diz que a vitória não é para quem tem pressa, é para quem vai devagar. Diz o texto que Pedro chega e pergunta, e aí João, o que está acontecendo? Não sei. Como é que está lá dentro? Não sei. Você não entrou? Não. E correu para quê, meu filho? Sabe o que aconteceu? Ele correu, e quando chegou lá na frente não sabia o que era para fazer. O que é melhor fazer, irmão? Espera, dá a mão e vamos junto, que lá na frente nós vamos decidir junto e a vitória é nossa em nome de Jesus. Não adianta cortar caminho do pastor, é melhor esperar o pastor. Mas o pastor está devagar, não tem problema, dá a mão e vamos junto. Porque se você correr na frente do teu líder, tu vai correr, e quando chegar lá na frente você não vai saber o que é para fazer. Diz o texto que Pedro olha para João e diz, não, João, pode entrar. O texto diz que ele entra, o anjo não está lá, mas ele vê o lençol enrolado, guardadinho no canto. Ele balança o lençol, vira para João e diz, João, você pode correr mais do que eu. Você pode ter mais força nas pernas do que eu. Você pode chegar primeiro do que eu, mas o tema da tua mensagem vai ser a mesma que a minha. Quem tu encontrar na beira do caminho, tu diga que é verdade, que Jesus já ressuscitou. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. O texto diz, irmãos, que eles olham um para o outro assim, não é que a irmã Maria estava com a razão? Corremos tanto, de repente ela tinha mais coisa para falar, e nós corremos tanto que não escutamos o que a irmã Maria tinha para falar. Então vamos voltar para ver o que ela tem para dizer. O texto diz que os dois saem da sepultura em desembalada carreira para encontrar com Maria. Só que detalhe, meu irmão, quando eles saem correndo e pegam o jardim da sepultura e saem correndo no meio das árvores, eles não perceberam que a irmã Maria estava lá fora, do lado de fora do sepulcro. Porque quando eles vieram correndo para a sepultura, que deixaram a irmã Maria falando sozinho, ela não ficou lá atrás não, ela veio atrás também.
Só que ela não entra na sepultura. O texto diz que ela fica sentada, acolhida pelo lado de fora. Quando os dois voltam correndo para encontrar a irmã Maria, saíram correndo e deixaram a irmã Maria para trás de novo, irmão. Mas aí tem uma coisa, deixaram Maria para trás. Mas quem se apresenta para Maria? Jesus. Oh, aleluia. Jesus disse: Maria, ide anunciar aos meus discípulos, para eles ficarem reunidos. Vamos dizer junto, irmão? Para eles ficarem? Porque Deus só vai mandar bênção onde tiver união, viu, irmão? Se não tiver união, vai patinar, mas não vai sair do lugar. Mas se tiver união, o céu vai se abrir, o milagre vai descer, o nome de Deus vai ser glorificado. Diz o texto que Jesus disse: vai, anuncia a eles que eu já estou vivo, meu amigo. Já estou indo adiante deles, esperando eles lá na Galileia. E diga para eles ficarem reunidos. Toca a irmã Maria, sai correndo de novo, meu irmão. O texto diz que quando ela sai correndo, Jesus: ô Maria! Pois não, Jesus. E diga para Pedro que com ele eu quero falar no particular. Fala para ele que eu quero olhar dentro dos olhos dele e perguntar: como é que tu estás, Pedro? Tu estás bem? Vai. E lá vai ela, irmão. Ela sai correndo, agora ela não encontra mais os dois, ela encontra os demais. E ela chega mais ou menos assim: olha, Jesus ressuscitou mesmo. Quem falou para você? Jesus. Aonde? Lá na sepultura. Nós vimos da sepultura agora e não vimos ele lá. E nem o anjo que você falou que estava lá. Nós não enxergamos nada lá. Ela disse: mas agora eu enxerguei. Aonde? Lá na sepultura. Mas nós viemos de lá, não vimos ele. É porque vocês saíram correndo. Correram antes da bênção apostólica, não viram Jesus passar. Se não ficar até o final, não viu mesmo. Saíram correndo, não sei que agonia é essa. Eu não sei para que tanta pressa. Sendo que o bom é estar aqui. É aqui que ele dá vida, é aqui que ele restaura, é aqui que ele cura, é aqui que ele sara. É aqui. Vocês saíram correndo, não viram ele passar. Mas ele mandou falar para vocês ficarem reunidos, que ele vem vindo aí. Ah, Pedro. E com você ele falou que quer olhar dentro do teu olho e perguntar como é que você está. Irmão, Pedro tremeu de alto a baixo. Porque Pedro sabia que ia sobrar alguma coisa. Porque Judas, que tinha sido avisado e pago, traiu 3 vezes e se matou enforcado. E Pedro também tinha sido avisado e falou: olha, antes que o galo cante, ele negará 3 vezes, negou e foi de graça. Jesus falou que quer falar comigo? Falou. Mas não é com todo mundo não? Não, no geral é com todo mundo, mas olhar no olho é no teu. Foi ele que falou lá. Irmão, pecado não prescreve. Não é código penal que o camarada comete delito, fugiu da sentença, prescreveu. Com Deus não. Deus é especialista em abençoar, mas é especialista em cobrar. O dia da duplicata chega, meu irmão, e ele envia a duplicata para cobrar. Pedro tremeu de alto a baixo. Quem sabe Pedro disse: agora minha batata vai assar, irmão. Quer falar comigo? Olhando no olho. Os dias se passam, meu irmão. Diz o texto assim, para ganharmos tempo. E estando todos reunidos, com as portas e a janela fechada, Jesus entrou e saudou dizendo: a paz seja convosco. Os discípulos olharam para Jesus, quando eles pensaram que não, Jesus sumiu. Foram falar para Tomé. Tomé disse: eu só acredito se eu ver. Então fica com a gente que você vai ver. E o texto diz que ele se acopla com os discípulos, e quando eles menos esperaram, Jesus entrou no meio de novo, com as portas e a janela fechada, dizendo: a paz seja convosco. Tomé entrou em cena e disse: é o Senhor mesmo? Sou eu. Então prova. Olha o pulso, olha o tornozelo, olha o lado direito, coloque a mão, apalpe. Quando ele disse: agora eu estou vendo que é o Senhor. Jesus disse: então receba. Não seja incrédulo, mas seja crente. Vamos dizer junto, irmão? Mas seja. Aí Jesus some de novo, meu irmão. Pedro ficou nervoso. Pedro disse: quer saber de uma coisa? Para mim, chega. Para mim, deu. Não foi eu que mandei currículo. Não foi eu que me ofereci. Foi ele que foi me chamar. Falou para Maria que queria falar comigo, olhar no meu olho. Agora fica esse tal de some, aparece, aparece, some. Quem não quer saber mais de nada sou eu. Eu joguei a toalha. Quero ver agora. Quem não quer sou eu. Eu não quero reger. Eu não quero tocar. Eu não quero pregar. Eu não quero fazer. Não vai acontecer. Não vai? E você vai fazer o que, irmão? Pedro, eu tenho profissão, eu tenho diploma, eu tenho anel, eu tenho mesa, eu tenho escritório, eu tenho telefone, eu sei fazer, eu sei pescar, eu tenho rede, eu entendo demais, eu vou pescar. João disse: eu vou junto. Tiago disse: eu também. Porque se não tomar cuidado com o torto, meu irmão, ele leva no mínimo 2 com ele. Mas você já viu Deus abrir mão daqueles que são dele, irmão? Deus vai buscar na praia. Está lá todo tranquilão, desculpa a expressão, todo a pampa. Jesus disse: eu vou pegar ele, ele é meu. Foi eu que escolhi. Foi. Ah, Senhor. Foram tentar pescar, meu irmão. Jesus vai buscar lá na praia. E mais ou menos assim, Jesus lá na areia da praia, eles tentando pescar a noite inteira. Não pegaram um lambari, meu irmão. Porque Jesus é assim. Quando ele fecha a porta e esconde a chave, eu quero ver quem acha. Eita. É melhor ficar onde Deus quer. Deus está dizendo para alguém aqui: não vai faltar sapato nos pés, veste no corpo, não vai faltar o pão na mesa e nem o azeite na cabeça. Mas fica onde Deus quer. Eita, calapa, yala, calava, xergnai. Jesus, lá na areia da praia, eles tentando pescar, a noite inteira, não pegava nada. Jesus chega na areia: pegaram alguma coisa? Alguém olhou: quem está falando na areia lá? Não sei, responde. Não!
Faz tempo que estão aí a noite inteira. Joga a rede do lado direito. Alguém diz, mas estamos já joga de novo. Quem sabe Pedro diz para João, joga só para não falar para o homem lá que nós estamos de má vontade. Joga. Leia o texto quando chega na tua casa, meu irmão. O texto diz que ele joga, quando tenta puxar, não consegue. De tanto peixe. O texto diz que quando eles conseguem tirar, eram 153 grandes peixes. Quando João olhou o milagre, falou, é Jesus. Oh, aleluia. Pensamos que deixamos ele veio atrás de nós. Fica tranquilo, meu irmão. Enquanto você adora aqui, Deus está indo atrás de alguém para você lá. Anda calabaia, lavassurianda, labai. Eita, Jesus amado. Eita. Jesus está aqui. Aleluia, 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 aleluia. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vamos tentar pescar? Vai querer largar o ministério para voltar à profissão? Já fechei a porta, escondi a chave, vão tentar voltar? Vou abrir um parênteses aqui, irmão. Minha esposa me pediu um perfume. No dia eu não tinha, irmão. Falei para ela, não peça hoje não, peça quando? Peça quando Deus prover. Hoje, não. Às vezes as pessoas olham para nós, irmão, pensam que nós somos super-homem. Não. Fui numa reunião de obreiro, 6.000 homens, no meio dos 6.000 eu estava lá. E o pastor pregando, eu peguei minha parte. Eu não quero saber se tem 6.000. Eu preciso da minha parte, meu irmão. Mas se tiver 5.999 precisando da mesma palavra, vamos dividir em 6.000 aqui, meu irmão. Mas uma parte é minha. E ele disse assim, Deus não vai deixar faltar nada. Você não quer? Não foi ele que te chamou? Ele vai te dar. Eu catei. Essa é minha. Estou indo embora para casa, desci na estação do metrô para pegar um ônibus, para chegar em casa aqui em São Paulo. Aí eu vi um terminal do banco com caixas rápidas. Pensei, eu vou passar lá. Não vou passar não, porque eu já sei que não tem nada lá. Não, mas vamos não, então de repente Deus fez um milagre. Vai, não vai, não vai, vai. Aí eu estou lá, irmão, olhando, tinha umas pessoas atrás de mim, umas na frente assim. De repente eu pensando que a vitória estava ali na frente. Estava aqui atrás. Eu olhando para o terminal, pensando que o milagre estava lá dentro, estava aqui atrás. Eu estou olhando ali, esperando minha vez, de repente eu olhei para fora para ver a avenida pela vidraça. Tinha uma irmãzinha, sapatinho roto, roupinha limpinha, mas rota, sem os dentes da frente, cabelo simples, meu irmão. Olhou para mim, pastor Isaías, sou eu mesmo. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, irmã. Deus abençoe, estou feliz de ver o senhor. Eu também estou de ver a senhora, mas não sabia nem quem era a senhora. Mas eu também estou feliz de ver a senhora. Aí chegou a minha vez, falei, dá licença, meu irmão. Não, fica à vontade, pastor. Fui lá para ver se tinha alguma coisa. Você estava lá? Porque lá também não tinha nada, meu irmão. Catei, guardei, aleluia, guardei no bolso, virei para a irmã, irmã, Deus abençoe. Me espera só um minutinho. Eu pensei, ela deve querer conversar mais um pouquinho, porque tem gente atrás, se ela parar para conversar, vai perder a vez. Pode ir lá, irmã, estou esperando. Aí ela disse, pastor, senti de Deus lhe dar essa oferta para o senhor. Eu falei, não, irmã, pelo amor de Deus. Olhei para o sapato da irmã, minha irmã. Olhei para a roupa da irmã, para o penteado dela. Falei, não, ela não pode fazer, não pode. Ela, sem um dente na frente da boca, meu irmão, toda simplesinha. Falei, não peço pegar. Eu pensei, falei, não, irmã, Deus abençoe. Não, Deus está mandando dar. Falei, não, irmã, Deus abençoe. Irmão, por favor, irmã, eu não preciso, o senhor não precisa? Quem sabe a sua mulher que não está precisando para comprar um perfuminho? Toma. Sabe o que Jesus está falando? Não vai faltar nada. Foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi. Eu abro porta onde não tem, e eu supro a necessidade de alguém aqui hoje. Quem crê pode dar glória por esta palavra, meu irmão. Eita, quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Eita. Podia ter dormido sem essa, né, irmão? Mas receba. Eu não preciso, irmão. O senhor não precisa, mas Deus está mandando dar. Se o senhor não precisa, quem sabe não é tua mulher que precisa, para comprar um perfuminho. Jesus está falando isso para eles. Vem! Pedro, ó, dentro do mar. Por quê? Estava do jeito que veio ao mundo, meu irmão. Todo tranquilão. Falou, aqui Jesus não me acha nunca. Mas Jesus achou. Diz o texto que ele pula na água para cobrir a nudez, se cobre e chega na areia. Quando eles chegaram na areia, irmãos, tinha água fresca e peixe assado na brasa. Jesus disse, pode sentar. Aonde? Em volta da fogueira. Para quê? Para a gente comer. E onde o senhor pegou isso aí? Fica tranquilo. Onde eu peguei não interessa. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Não foi eu que chamei vocês? Vocês estão pensando que o ministério acabou? Estão pensando que a igreja acabou? Estão pensando que a chamada acabou? Estão pensando que aquele dia que você levantou a mão para me aceitar acabou? Está achando que vai fazer piquinho? Dizendo, não olham para mim, não me dão a paz do Senhor, não tem oportunidade, ninguém me vê? Vai fazer gracinha, ficar sentado lá no sofá de casa, fazendo gracinha, birrinha, dizendo, lá eu não vou? Jesus está dizendo, fica tranquilo, viu? Que enquanto vocês estão indo atrás do milagre, eu já estou esperando vocês aqui com o milagre. Fica tranquilo. Senta, come. E Pedro, meu irmão, bons livros dizem, Martin Lloyd Jones diz que Pedro tentou se esconder atrás da cabeça de alguém para ver se Jesus esquecia. Que ele ficou todo nervosinho. Esse tal de some aparece, some. Eu não quero mais nada, mas agora ele veio me buscar na praia. Agora ele veio com força. E vai fazer o que, irmão Pedro? Quem sabe ele esqueceu.
E já viu Jesus se esquecer daquilo que ele promete, meu irmão? Martin Lloyd Jones diz que ele tenta se esconder. Quem sabe a cabeça de alguém aqui? E ele só. Você ri, né, irmão? Só. Sabe aqueles cultos de poder, meu irmão? Vem aqueles profetas que gospe fogo e rota a brasa. E quem está com a vida em dia quer se misturar. Mas quem está com detalhinho quer só. Fala, Deus está falando, irmão. Aqueles profetas que tem raio-x, meu irmão, já tira logo o raio-x, vê medula, vê tudo, dá nome, sobrenome. Vocês conheceram aí esses dias? Inclusive ontem mandou saudações aos irmãos. Receba. E o canal não está bem, Jesus só. De repente Jesus, por que vocês são tão tímidos? Eu não falei para vocês que ninguém tira a minha vida porque quer? Por que vocês estão correndo? Só um minutinho. Ô Pedrão, você me ama? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Virou, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Foi conversar com os discípulos, mas só mais um instante. Ô Pedro, tu me amas? O que o texto diz que eles vão? Não sei. E quem é que sabe? É o Senhor que sabe. Eu acho que eu te amo. Não é assim que está no texto? E por que você está falando assim, Pedro? Porque o Senhor falou que eu ia negar o Senhor 3 vezes antes que o galo cantasse. Eu desafiei falando que eu ia contigo até a morte, que o Senhor não me conhecia. O Senhor falou, quem não se conhece é você. Você vai ver, tu vai me negar. E quando tu me negar, depois o galo vai cantar. Da terceira vez. Agora eu estou falando que eu te amo uma, te amo duas, te amo três. Tu está perguntando a mesma coisa, eu não sei mais de nada. Quem sabe é o Senhor. Não é assim que está lá? Eu acho que eu te amo. Jesus disse, não foi isso que eu te perguntei. Só vou te dizer mais uma vez. Apacenta as minhas. Aí se cumpre o texto que nós lemos. Na verdade, eu te digo, Pedro. Sabe o que é isso, irmãos? A dupla referência da palavra. Ou seja, varão, o que Jesus fala é verdade e verdade duas vezes. Ele fala, assina, carimba, faz acontecer, porque ele é fiel para cumprir e velar pela sua palavra. Jesus disse assim para Pedro, hoje tu és moço. Tu vai para onde tu quer, tu faz o que tu quer, se veste como quer. Mas quando tu ficares velho, estenderão as tuas mãos, outro te cingirá e fará contigo aquilo que você não queira que faça. João já fala logo no versículo 19. E disse isto significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. O que Jesus estava dizendo para Pedro, meu irmão, era o seguinte, hoje você é novo, Pedro. Você consegue correr, consegue fugir, consegue ir para onde você quiser. Mas quando você ficar velho, vão te matar. Mas fica tranquilo, porque na sua morte meu nome vai ser glorificado. Fica tranquilo. E diz o texto assim, ó, e tendo dito isto, disse-lhe, segue-me. Vem comigo, Pedro. Saiu andando na areia, meu irmão. Leia o texto. E Pedro ficou sentadão, amuado, irmão. Porque tem gente que não adianta, irmão. Olha, eu prego desde os 14, eu tenho muita coisa para aprender. Mas nós estamos agora ali auxiliando, não parado, mas só auxiliando o pastor, para ter aquele casamento da cidade com o pastor e a igreja. E nós estamos ali fazendo o intermediário ali, né, irmão? O povo chega na gente, nós entregamos para o pastor. O pastor precisa de alguma coisa? Nós chamamos a gente. Estamos fazendo aquele... Os irmãos me ajudem em oração para desprender. Amém, irmão? E nós estamos ali, e tem gente, irmão, que eu já cheguei à conclusão. Tem gente que para chegar no céu, o pastor vai ter que levar até a porta. Verdade, irmão. Esses dias uma irmã sumiu da igreja. Depois edita isso aí, viu, varão? Por favor. Uma irmã saiu da igreja. Vamos procurar a irmã. Não sei se eu já contei isso aqui na última vez, mas se eu contei, eu vou contar de novo. Vamos procurar a irmã. Faz 10 dias que a irmã não chega na igreja. Vamos visitar a irmã? Vamos. Visitamos a irmã. Olha que recepção calorosa, irmão. Irmão, eu, minha esposa e uma outra irmã. Viemos fazer uma visita para a senhora, irmão. Estamos sentindo falta da senhora na igreja. Aí eu olhei para ela, mandei a primeira para esperar a volta para nós dar a terceira. Mas do jeito que eu mandei, voltou, meu irmão. Quente, fervendo, pelando. O senhor fica tranquilo, pastor. Eu sei onde é a igreja, o endereço e a hora do culto. Irmão, isso não foi nem assim, foi. Receba. Mas como eu tenho um molejo do jeito que veio, não perdi a postura, falei, amém, irmã. Sabe por quê, irmão? Porque eu estou com saudade do seu glória. A irmã dá uns glória gostosos, só aquelas pessoas que adoram, que parece que vem da alma. E a irmã tem esse negócio, e eu falei, estou com saudade dos glórias da irmã. Já senti que quebrou metade. É? Tem que levar até a porta do céu, meu irmão, porque senão não chega. Tem gente que é assim, só caminha com elogio, tapinha nas costas, confete, senão não vai não. Não quer ir, não quer cantar, e ainda tem uns que é tão abusados assim, e se eu sair, eu quero ver o que vai acontecer. Vai ficar melhor, irmão. Oh. Ninguém está mandando tu sair não, mas fica tranquilo. Deus tem os seus xodó. Pastor amigo meu diz assim, ó, Deus tem os seus. E nos seus de Deus, Deus tem os seus dos seus. Deus sempre tem alguém escondido, irmão, para usar. Fica aí, arrogante, soberbo, prepotente. Jesus chamando Pedro, Pedro lá. Querendo fazer graça, querendo que Jesus chegasse perto, quem sabe dizendo, ô Pedrão, vem comigo, varão. Tamo junto, lado a lado. Como diz aí, é nós, Pedro, vem. Não, já quer vir, vem, mas não quer, fique. E Jesus saiu andando, quer vir, vem. Porque tem gente que é enjoada, irmão. Tem que paparicar. Até o glória dele é diferente. Glórias a Deus.
Eu não sei se eu contei aqui a última vez, meu irmão. Fomos fazer uma visita para uma outra irmã. Uma irmã simples, porque Jesus é simples, irmão. Jesus falava de planta, de pardal, de andorinha, de coisa simples, e tocava no coração. Tem gente que cava tanta Bíblia, tanto poço, que em vez de tirar água, está tirando a lama. É verdade, meu irmão. E aí fomos visitar uma irmã, a irmã catou a água lá, colocou para ferver, eu quero servir um café para os pastores. Falei, irmã, fique em paz. Não, em paz eu vou ficar se o senhor tomar o café. Então nós vamos tomar o café. Se o problema é a senhora ficar em paz com o café, então manda o café. Colocou lá a água para ferver, colocou o bule, colocou o coador, mas não colocou o pó. Aí ela veio para a sala conversando com a gente, a filha dela gritou, mãe, oi, a água está fervendo. Se passa para a mãe. A filha disse, mas ela não colocou o pó. Aí a irmã não respondeu, a filha gritou lá da cozinha lá, ô mãe, a irmã, oi, pó, pó, pó. A irmã disse, pó, pó. Esse é o dialeto catando vento, meu irmão. Pó, 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 pó. É diferente, né? Mas dá para entender. Só que eu olhei para o pastor olhou para mim, encostamos a cabeça, tentamos rir, mas ficamos quietinhos. Mas na hora que nós dobramos o joelho, irmão, quem foi visitar, saiu visitado. Porque não adianta ser renomado, mas vazio, lata vazia, cru. É melhor não saber falar, nós vai, nós volta, nós sobe, nós desce. Mas quando fala Deus, Deus diz, eu estou aqui. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Aleluia. Aí, irmão, sempre tem alguém mais esperto que a gente. Sempre tem. Sempre tem. Quem estava ali pronto? João. Nós lemos aquele discípulo a quem Jesus amava. Aquele discípulo que na Santa Ceia colocou a cabeça no peito de Jesus e perguntou para Jesus lá na Santa Ceia, Senhor, quem é que vai te trair? Aí diz o texto assim, ó, João entrou em cena. Só para os irmãos entenderem. Pedro recebe o convite e fica sentado, parado, amuado. Jesus sai andando. Quem sabe Pedro pensou, eu que gosto de estar perto de Jesus, colocar a cabeça no peito dele, ele não me chama. Pedro está sendo convidado, não vai. Ô Pedro, tu não vai? Então vai eu. João entrou em cena e foi com Jesus, irmão. Aí o texto diz que, e voltando-se Pedro, viu que quem seguia era aquele discípulo a quem Jesus amava. Aí ele ficou preocupado. Jesus chamou, ele não foi. Quando ele resolve ir, já tinha alguém na frente. Aí ele pergunta, não foi assim que nós lemos? Ô Jesus, pois não. E deste aí, o que será? Jesus disse, eu quero que ele fique até que eu venha, Pedro. Que importa a ti, varão? Segue-me tu. Eu te convidei, você não veio, agora ele veio, você quer saber dele? Vamos falar um português mais claro? Ô Jesus, pois não, Pedro. O Senhor falou que eu vou ficar velho. E João, vai acontecer o que com ele? Uma palavra bem gostosa, Jesus respondeu mais ou menos assim, ô Pedrão, cuida da tua. João cuida da dele, viu? E deixa comigo que eu cuido dos dois, fica tranquilo. Irmão, se tem alguém aqui com essa chamada, que eu acho que não tem, mas se tiver, cuida da tua. Eu cuido da minha. E Jesus, deixa que Jesus cuida de nós tudo junto aqui, irmãos. Sabe por que Pedro ficou preocupado? Acredita-se, tinha discípulo ali, irmão, que não se tolerava. Tinha discípulo que não gostava de Mateus, porque antes dele ser discípulo, ele era cobrador de imposto. Para imaginar, cobrou a vida dos homens a vida inteira, cobrou imposto dos homens a vida inteira. Agora Jesus aparece dizendo, vem comigo. Aí coloca o cobrado e o cobrador para trabalhar junto. Já parou para imaginar, meu irmão, como era bonito? Pedro não se dava com João, e Pedro era sócio do pai de João na pescaria. O texto diz que o primeiro escolhido foi Pedro, e indo um pouco mais adiante aonde estava João. Já parou para imaginar quando Jesus chama João Pedro? O senhor chamou ele? Sim. Filho do meu sócio? É. O senhor não está sabendo não? Do que? Nós dois não se dá não, hein? Nós dois não se embica não. Nós dois não dá para sentar do lado um do outro não. Jesus disse, fica tranquilo, vocês vão ter 3 anos para se acertar. Vou colocar vocês para comer junto. Vou colocar vocês para beber junto. Vou colocar vocês para orar junto. E fica tranquilo, essa barreira vai cair. Vocês vão até orar um pelo outro. Ô irmão. O texto diz, irmãos, dividindo para nós encerrarmos. Pedro, Jesus sobe aos céus. Pedro está pregando com Tiago. Pedro e Tiago é preso. Tiago é morto. Pedro só não foi morto porque, segundo a história, não podia alguém ser condenado pela lei à morte e ser morto depois das 6 da tarde. Kevin Corner diz que já havia passado alguns minutos das 6. Então guardaram Pedro numa prisão. 4 soldados em cada ponta da cela tomando conta dele. 4, 8, 12, 16. O texto diz que tinha um algemado à direita, outro à esquerda. Aí Pedro começou a se lembrar de algo que todo crente aqui tem. Porque haviam dito para ele o seguinte, olha aqui, só não vamos te matar hoje porque o horário não dá mais. Está igual o meu ali, mano, não está dando mais. Mas quando o primeiro galo cantar, tua cabeça vai rolar. Pedro, meu irmão, quando ele estava dentro da cela, sabendo que quando amanhecesse o dia ele ia morrer, Pedro começou a se lembrar de algo que todo crente aqui tem. Promessa. Pedro diz, os profetas profetizaram. Ele nasceu, cresceu, me escolheu. Falou que ia morrer, morreu. Falou que eu iria negá-lo, neguei. Falou que era 3, foi 3. Falou que o galo cantar, cantou. Falou que ia ressuscitar, ressuscitou. Falou que ia subir ao céu, subiu. Falou que ia mandar o Espírito Santo, mandou. Aí Pedro se lembrou, ele disse que eu era moço, mas que eu iria ficar velho. Vamos dizer junto? Que eu era moço. Não foi assim que nós lemos? Mas quando tu ficares velho. Ele disse, eu não estou velho ainda. Eu estou um coroão. Mas velho não. Pedro disse, então tudo que Jesus falou, ele nunca errou, não é agora que ele vai errar.
Meu irmão, quem sabe o seu coração está aqui pequenininho, fechado, porque tem um gigante te afrontando aí fora. E quem sabe você está aqui dizendo: Deus, como que eu vou sair dessa? Não, desce, eu não vou sair. Deus manda te dizer: puxa no teu arquivo e vê as batalhas que Ele já venceu e deu vitória na tua mão. Deus está dizendo para alguém: essa é só mais uma, tu vai cantar um hino da vitória, porque Deus não perde guerra. Pedro falou: quer saber de uma coisa? Ele nunca errou, não é agora que ele vai errar, eu vou dormir. Tirou a sandália, colocou uma dentro da outra, o travesseiro está pronto. Arrancou a capa, falou: a coberta chegou. A Bíblia não diz, mas a história me conta que um soldado olhou para o outro e disse: como é que esse homem consegue arrumar sono, sabendo que o primeiro galo que cantar, a cabeça vai rolar. Quem tem promessa de Deus, deita e dorme em paz, viu, irmão? Aleluia. Se você não dormir, no outro dia a luta vai estar lá. Se você dormir, no outro dia a luta vai estar lá também. Só que eu quero te dar uma notícia: o que você pensa que Deus tem que fazer em 30 dias, vai levar um ano, é de uma noite para o dia que Deus pode resolver a tua situação. Aleluia. As irmãs começaram a orar na casa da irmã Maria, resumindo por causa do horário. Deus vai lá, manda o anjo abre a porta, livra Pedro. Diz o texto que o anjo fala para Pedro: 3 coisas eu quero te falar. Primeiro, coloca a sandália nos pés. Segundo, cinge o teu lombo com as capas. E terceiro, segue-me. Vamos dizer junto a terceira? E terceiro? E terceiro? Pergunta se ele ficou fazendo gracinha que nem ficou lá na areia, meu irmão. Vai fazer gracinha, o galo vai cantar e tua cabeça vai rolar. Não é hora de gracinha não, meu irmão. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Levanta, marcha, a vitória é tua. O texto diz que ele sai correndo. O anjo abre uma porta, abre automaticamente. Nenhum soldado viu, porque o incrédulo não vai ver vitória de crente, só vai ver quem crê, e quem crê vai ver a glória de Deus. O texto diz que Pedro sai correndo. Quando chega na calçada, o anjo sumiu. Pergunta se ele ficou nervosinho que nem ele ficou com Jesus. É hora de correr, não é hora de fazer graça não, meu irmão. É para cantar? Vai cantar. É para tocar? Vai tocar. É para reger? Vai reger. É para varrer? Vai varrer. É para lavar? Vai lavar. Quem tem vitória para você está te esperando lá na frente. O texto diz que Pedro chega na casa da irmã Maria. Ele bate na porta. Rode, traduzida no latim, quer dizer rosa. Quando ela abre a porta, leia ela na tua casa. Ela ficou tão contente que ela fechou a porta na cara de Pedro e foi dar testemunho lá na sala. Irmã Maria, pois não, Pedro está aí. Que Pedro? O pastor. Pastor Pedro? É. Que nós estamos orando para Jesus libertar. E cadê ele? Está lá fora. Minha santa. Nós estamos orando para Deus mandar a vitória. E quando a vitória bate na porta, tu abre a porta para a vitória e fecha a porta na cara da vitória. Tem crente que é assim, meu irmão. Vem na igreja, reclama de tudo. Não interessa se tu está no primeiro banco ou tu está lá no estacionamento. Não interessa se você está aqui ou está pendurado aí para fora. O importante é que a porta está aberta, a bênção está batendo. Pastor, mas está apertado, mas a bênção está batendo. Pastor, está lotado, mas a bênção está batendo. Pastor, eita, abre a porta, leva a vitória para tua casa, meu irmão. Os anos se passam, Pedro é preso, falam: você vai morrer. Disse: eu sei. E quem te falou? Jesus. Quando? Lá atrás. Falou que eu ia ficar velho. Quando vocês me prenderam a primeira vez, eu estava na casa dos 50 e pouco. Hoje eu estou na casa dos 80. Eu sei que eu vou morrer. O texto diz que Pedro é morto na cruz. Não quis, porque Jesus falou: você não vai querer, mas vamos fazer. A história diz que Pedro pediu: posso fazer um pedido? Pode. Me crucifica de cabeça para baixo. Eu não queria na cruz, mas já que não tem outra opção, que seja nela então. Mas eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Me coloca de cabeça para baixo. A história diz, irmão, que Pedro agonizando de cabeça para baixo. Menino novo consegue, mas velho, meu irmão, passou de 35, 40, já não consegue. Planta a bananeira aí para tu ver, parece que a cabeça cresce. Imagina um senhor de 80 pendurado na cruz de cabeça para baixo. Só que tem uma coisa: Pedro morrendo, e quem não era crente, que assistiu a cena, saiu dali, diz o texto, salvo nos pés de Jesus Cristo. Foi Jesus quem disse. Já na vida de João, é diferente. Para encerrarmos, João está na casa dos 100 anos de idade. Acredita-se que João foi o único que morreu de morte natural. Diz a história que João, para vir para os cultos, os jovens da mocidade iam buscar João. Inclusive um livro da CPAD chamado A História do Cristianismo. Diz que quando João chegava na igreja, meu irmão, quem estava de pé, se não conseguia sentar, quando ele abria a boca, tinha que se segurar nas pilastras. Porque ele não tinha força física, mas era tanta unção na voz, que quem estava de pé, se não segura, cai de costa. Diz a história que a igreja crescia, perseguição vindo, e a igreja crescendo. Quanto mais perseguição, mais crescia. Porque o crente, meu irmão, é igual a massa de pão, quanto mais bate, mais cresce. E ali a igreja crescendo, e prenderam João. Falaram: João, ou tu cala a boca, ou tu vai morrer. João disse: mas nem ele se poupou, quem sou eu para não querer? Diz a história que pegaram um tacho, colocaram azeite. Quando o azeite estava fervendo, disseram para João: nega Jesus, e você não será morto. João disse: eu não posso. A história diz que jogaram João de um lado do tacho. Mas prepare um glória, meu irmão. O tacho com azeite fervendo. João entrou de um lado, saiu do outro e não aconteceu nada. E alguém pergunta: o que esse velho tem que não morre? Promessa, foi Jesus quem disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, quem vai matar quem tem promessa de Deus, meu irmão? Soltaram João, a igreja continua crescendo, prenderam João de novo, e alguém diz: não tenta fritar o velhinho na gordura, que na gordura não dá certo.
Frita onde? Numa grelha, chapa de aço, coloca em cima de um tapete de fogo. Quando a chapa estiver incandescente de fogo, manda ele tirar a roupa. O azeite não devia estar quente. Eu quero ver a chapa vermelha, incandescente. Ele nu, deita lá, tu vai ver se não queima. Diz a história que prenderam João, mandou negar. Não, não posso. Por quê? Porque eu não posso. Se ele quiser me livrar, o Deus que me livrou do tacho me livra da chapa. Diz a história que quando a chapa estava vermelha, incandescente de fogo, mandaram João com mais de 100 anos ficar nu. Pegaram os carrascos e jogaram João na grelha, deitaram ele de costas. E João lá só... O carrasco só esperando o tss, que tem gente que tá louca para acontecer isso na sua vida, irmão. Sabia que tem gente doido para te fritar? Mas não vai ver, não. Oh, Senhor. E João, posso fazer um pedido? Os carrasco disse, pode. Posso virar de lado? Os carrasco era camarada, falou, virar até pode, mas antes de virar, quer virar por quê? A chapa tá fria demais, eu não tenho idade para tomar gelo nas costas. E o que esse velho tem que não morre? Promessa. Se eu quero que ele fique até que eu venha, quem é que vai matar? Quem tem promessa de Deus. Só quem tem promessa, ergue a mão para o céu, dá uma glória para Jesus. O diabo não vai te destruir não, meu irmão. Fiel é aquele que te prometeu. Alguém disse, se soltar esse velho, ele volta para a igreja. Se voltar para a igreja continua crescendo. Outro carrasco teve uma ideia, joga ele no deserto da ilha de Pátimos. Eu quero ver para quem ele fala no deserto. Aí nós entramos no livro de Apocalipse. Sabe por que ninguém matava João, meu irmão? Ele tinha uma promessa. Sabe qual era a promessa? Jesus disse, até que eu venha para ele. Já acharam que João não ia morrer, ia ficar vivo até o arrebatamento. Jesus não falou de arrebatamento. Jesus falou de uma vinda particular. Porque o livro último da Bíblia, o de Apocalipse, ainda não tinha sido escrito. E era João que Jesus queria usar para selar. Então o diabo queria matar, Jesus não vai matar. É ele que foi o escolhido para ser o escritor, para ser usado, é ele. E diz o texto que jogaram João no deserto de Pátimos. E o texto diz, João fala mais ou menos assim, e eu, João, servo do Senhor, estava no deserto da ilha chamada Pátimos, falando com o meu Senhor. Oh. Quando de repente eu senti uma mão que tocou sobre mim, quando eu virei para ver quem falava comigo, que eu olhei para ele, eu perdi as minhas forças, caí de joelho, pensei que ia morrer. Ele disse, João, não temas, eu sou o último, mas eu também sou o primeiro. João disse, eu olhei para ele, os pés dele eram como 2 latão reluzentes no fogo, o vestido de linho puríssimo, o rosto dele brilhava mais do que o sol meio-dia, os olhos dele como 2 chamas de fogo, o cabelo era branco, o vestido resplandecente, tinha um cinto, e no cinto estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João, escreva tudo o que você vê e ouvir. Escreva as 7 igrejas da Ásia, João. Escreva as visões futuras. João, eu não vou deixar você padecer nesse deserto não, João. Eu vim aqui para selar o meu livro e eu vim te buscar comigo. E agora eu escrevo o quê? Despeça do povo. E ele escreve o versículo mais conhecido do crente que fica até a bênção apostólica. O último versículo. A bênção apostólica. E ele escreve o último versículo dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é assim o último? Repouse sobre todos vós. Não vai embora não, que não acabou, mas é o texto. João passa para a eternidade, morte natural. Tem uma coisa, meu irmão, o que Jesus falou, se cumpriu. Na vida de Pedro e na vida de João. Fica tranquilo, está te afligindo lá? Deus está indo lá. Quando eu falar o lugar, tu diga, vai lá, Jesus. Você quer ver? A sua casa, lá na empresa, na minha família, nos meus negócios, nas minhas finanças, na minha saúde. Deus está dizendo, enquanto você me adora aqui, eu estou indo lá dando vitória para você. Amém.